Bom, nós vamos ao nosso quarto vídeo e ele será baseado no pedido, né, que traz a novena São Luís e Santa Zélia no quarto dia, né? O pedido é o seguinte: Luís e Zélia Martã, ensinai-nos a trilhar caminhos de cura em nossas famílias adoentadas. Luís e Zélia Martã, ensinai-nos a dizer sim ou não. Que possamos testemunhar os acontecimentos de nossas vidas à luz da verdade e da caridade. Esse é o texto, né, da novena para ajudar um pouquinho a gente na nossa reflexão. E aqui diz, né, o pedido é para que São Luís e Santa Zélia Martã nos ensine a trilhar caminhos de cura em nossas famílias adoentadas, né? Então, à luz desse pedido, a gente é convidada a olhar para as nossas famílias, para as relações que a gente tem de um modo geral, né? E pensar um pouquinho se são relações sadias ou se essas relações estão adoentadas, né? Se a gente olha para os acontecimentos da nossa vida nessas relações, né? Se é à luz da verdade e da caridade ou à luz da mentira e do egoísmo, né? Pensando um pouquinho na nossa vida, vamos olhar para a vida desses santos, né? E hoje, na verdade, a gente vai olhar para a vida de Santa Zélia, né? A gente vai olhar para a relação que ela tinha em família, mais especificamente com o irmão dela. Foi o trecho que eu separei para a gente hoje. Aqui na página 69 diz assim: Zélia era para ele a irmã predileta, com quem brincava e discutia de bom grado. Reinava entre eles o regime da mais decidida amizade e da franqueza mais absoluta. Gostavam de dizer um ao outro as verdades, prontos sempre a ficarem ainda mais amigos depois da desavença. E assim era a relação dos dois, né? Aqui trouxe um pouquinho pra gente. A gente vai prosseguir e agora eu vou trazer para vocês um pouco de como era Isidoro, né? Aqui o trecho que eu vou ler, ele estava com 22 anos. A gente vai ver um pouquinho das características desse jovem. Dotado de coração generoso e leal, mas de piedade superficial, de espírito fútil, de caráter ainda agarotado, apreciava a sociedade, onde não tardaria a alcançar êxitos. Os estudos de medicina obrigaram-no a frequentar os meios céticos e levianos da capital, que não deixaram de oferecer perigos aos seus 22 anos feitos havia pouco. Então aqui a gente vê que Isidoro estava começando seus estudos, né, na área da medicina e indo para a faculdade. Ele acabou tendo que se afastar do lugar onde ele morava, né, foi para a capital, como diz aqui, e estava exposto, né, aos riscos, aos perigos de se perder na fé, né, já que, como disse, ele tinha uma piedade superficial, né, um espírito fútil ainda, né, como jovem que era. Com certeza Santa Zélia ficou muito preocupada com ele, né, e o que ela fez, né? Aqui diz aqui que ela escreveu para ele uma carta alarmada, né? Ela foi logo querer ir ao encontro do irmão, né? E fez isso através dos seus escritos, né? Escreveu uma carta para ele. E aqui eu vou ler o que dizia essa carta. Desejo-te muito bom ano e faço votos de todo o coração para que tudo te corra bem. E assim será, se tu quiseres. Isso só depende de ti, porque nosso Senhor protege todos os que têm confiança nele, e nunca ninguém foi por ele abandonado. Ela logo no início da carta, né, ela
primeira coisa que ela fala é da liberdade, né? Dizendo a ele que tudo vai bem, né? Eu rezo, eu desejo que tudo esteja bem com você, que tudo fique bem com você e tudo vai ficar bem se você quiser, né? Porque Deus protege aqueles que recorrem a Ele, né? Aqui ela fala um pouco da liberdade que todos nós, filhos de Deus, temos, né? Nós somos livres para escolher o que é certo e o que é errado, né? A escolha cabe a nós e as consequências dessas escolhas virão para a nossa vida. E ela continua aconselhando o irmão. Reza para não te deixares arrastar pela torrente. Se cais uma vez, estás perdido. No caminho do mal, como no do bem, o que custa é o primeiro passo. Depois, somos levados pelo impulso. Se consentires em fazer uma coisa que te vou pedir, e em me oferecer esta coisa como prenda de ano novo, ficaria mais contente do que se me oferecesses toda a cidade de Paris. Eu te digo, moras perto de Nossa Senhora das Vitórias. Pois bem, entra lá, ao menos uma vez por dia, para rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora. Verás como ela há de proteger-te, de um modo muito especial, e como te alcançará êxitos neste mundo, para te dar depois uma eternidade feliz. O que te digo não representa de modo algum uma piedade exagerada e sem fundamento. Tenho motivos para depositar confiança na Santíssima Virgem, a quem devo favores que só eu conheço. Então, aqui a gente vê os conselhos, né? Os conselhos de Santa Zélia ao seu irmão, né? Primeiro ela exorta ele, né, dizendo que cuidado, né? O caminho do bem e o caminho do mal são parecidos, assim, no sentido de que basta você começar e aí você pega o impulso e vai, né? Quando a gente faz uma escolha errada, é muito difícil voltar atrás, né? Como ela fala aqui, não te deixes arrastar pela torrente, né? Que a gente é facilmente levado. Então, ela chama a atenção do irmão para esse sentido, né? Para as escolhas que ele há de fazer, que sejam escolhas boas. Faz o pedido para que ele, que estaria lá morando próximo a uma igreja, né, dedicada a Nossa Senhora das Vitórias, que ele possa ir até lá, rezar uma Ave Maria, oferecer essa oração a Nossa Senhora, né? Demonstrando assim o gesto de piedade, né, de devoção, porque ela mesma sabia o quanto era importante ter uma devoção à Virgem Maria. E ela continua: bem sabes que a vida não é longa. Tu e eu não tardaremos a chegar ao termo da vida, e felicitar-nos-emos, então, por termos vivido de modo a não tornarmos muito amarga a nossa última hora. E agora, se tens mau coração, ri-te de mim, mas, se não tiveres, hás de dizer que tenho razão. A gente vê aqui Santa Zélia lembrando ao irmão que a nossa vida é passageira, né? Mais uma vez, e por isso a gente precisa fazer boas escolhas, né? E ela conclui dizendo: se você tem mau coração, você vai rir de mim, né? Mas se você não tiver mau coração, você vai dizer que eu tenho razão, né? Você vai ver que eu tenho razão. E aí nas páginas seguintes a gente vê que Isidoro não tinha mau coração, né? Embora ele tenha rido, tenha brincado com ela, disse ali depois, mas ele acolheu os conselhos dessa santa irmã e ele se formou, né? Guardou bem a sua fé, né? Não se perdeu, né, nesse mundo, nos seus estudos, se formou num bom profissional, um bom médico, teve a sua família, formou a sua família, teve filhos, inclusive, não lembro se ele teve uma ou duas filhas, mas ele teve lá a sua filha que entrou também pro convento, né, pro Carmelo, se não estou enganada. Então, assim, ele seguiu os conselhos dessa irmã, né? Ele foi obediente, foi acolhedor ao que ela diz, né? Então,
esse era o trecho que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje. Como eu disse, pensando nas nossas relações familiares e até nas nossas relações de amizade, né? E caso um dia a gente venha a viver uma situação parecida, algo que venha preocupar o nosso coração com alguém que esteja correndo risco de se perder, que a gente se lembre dessa atitude que Santa Zélia teve, né? Dos conselhos que ela deu para esse irmão e principalmente mais do que isso, assim, se ela aconselhou esse irmão, né, ela conseguiu dar todos esses conselhos para ele, é porque ela sabia bem do valor de cada um. Ela sabia bem da importância de uma vida de oração, de uma vida de piedade, da devoção à Nossa Senhora, da consciência de que a nossa vida é passageira, né, de que um céu nos espera. Ela sabia bem da importância de vivermos bem a liberdade de filho de Deus, de fazermos boas escolhas. Ela sabia disso, né? A gente já viu um pouquinho até aqui, vai continuar vendo o quanto, né, ela sabia bem de como era uma vida verdadeiramente cristã que a conduziria ao céu. Então, isso fez com que os conselhos dela fossem mais potentes, tivessem mais força, né? Se a gente também deseja o mesmo para a nossa vida, para os nossos, para aqueles que nós amamos, nós também precisamos seguir esse exemplo, né, desta santa, desta mulher na sua vida, né? Aquilo que ela deixou pra gente, que a gente está conhecendo agora, para poder tornar os nossos conselhos, né, as nossas relações mais saudáveis, mais à luz da verdade e da caridade, como trouxe a novena. Então, aqui eu concluo pedindo, né, para nós, para as nossas famílias, a intercessão de São Luís e de Santa Zélia Martã. Cada cristão é chamado a confrontar incessantemente as suas convicções pessoais com os preceitos do Evangelho e da tradição da Igreja, no compromisso de permanecer fiel à palavra de Cristo, mesmo quando ela é exigente e humanamente difícil de ser compreendida. Não devemos cair na tentação do relativismo ou da interpretação subjetivista e seletiva das Sagradas Escrituras. Somente a verdade íntegra nos pode abrir a adesão a Cristo morto e ressuscitado pela nossa salvação. Então, esse texto é tirado de uma homilia do Papa Bento XVI no ano de 2006, durante uma Santa Missa, no dia 26 de maio. Então, segundo Bento XVI, todos nós, como cristãos, devemos confrontar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente entende da verdade, com aquilo que o Evangelho diz, com aquilo que a Igreja diz. E, segundo ele, isso está relacionado ao nosso compromisso de permanecermos fiéis à palavra de Cristo. E também ele diz que devemos fazer isso mesmo quando isso é difícil, isso é humanamente difícil, mesmo quando não compreendemos muito bem certas verdades que o Senhor nos revela, através da sua palavra e através da tradição da Igreja. Então, segundo o que Bento XVI disse, e a própria Igreja nos ensina, todos os nossos pensamentos devem se conformar aos pensamentos de Cristo. E para isso, nós devemos sinceramente procurarmos ver ou perceber se estamos ou não pensando de acordo com aquilo que o Cristo nos ensina. E ainda ele fala aqui, não devemos cair na tentação do relativismo. Isso significa o quê? No relativismo,
é uma corrente filosófica que ensina que a verdade é relativa. E por que ele diz isso? Porque se nós acreditamos nesse pensamento filosófico que a verdade é relativa, fica difícil acreditar no Cristo como a verdade, né? Porque aí nós daríamos margem para várias interpretações da verdade que está em Cristo, né? E a verdade é uma só. Né? Também o Papa Francisco, numa audiência pública que ele fez no dia 15 de maio de 2013, vai dizer algo também sobre isso. Vivemos numa época em que se é bastante cético em relação à verdade. Bento XVI falou muitas vezes de relativismo, ou seja, da tendência a considerar que não existe nada de definitivo e a pensar que a verdade depende do consenso ou daquilo que nós queremos. Então, Bento XVI reafirma, o Papa Francisco reafirma o que Bento XVI dizia, o que a Igreja diz, né? Existe uma só verdade. Nós não podemos ser céticos em relação a essa verdade, né? Porque a verdade não depende da concordância de todo mundo ou do que cada um interpreta, né? A verdade é uma só. Né? Aí continua o Papa Francisco. Surge a interrogação: existe verdadeiramente a verdade? O que é a verdade? Podemos conhecê-la? Conseguimos encontrá-la? O que é a verdade? E o Papa Francisco resolve essas questões. Ele diz o seguinte: Jesus é precisamente isto. A verdade que, na plenitude dos tempos, se fez carne, veio habitar no meio de nós, para que nós a conhecêssemos. Então, segundo esses dois papas, né, tanto o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, e também segundo a Igreja, né, segundo os seus antecessores, né, a verdade é uma só. Ela é Cristo, ela é uma pessoa. Então, por isso, ela não é relativa. E a verdade é tudo o que o Cristo ensina. Afinal, foi o Cristo que, habitando no meio de nós, revelou para nós a verdade. Também no Catecismo diz o seguinte, no número 2466. Em Jesus Cristo, a verdade de Jesus, a verdade de Deus, se manifestou plenamente. Cheio de graça e verdade, Ele é a luz do mundo, é a verdade, para que aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O discípulo de Jesus permanece em sua palavra, para conhecer a verdade que liberta e santifica. Seguir a Jesus é viver do Espírito da verdade, que o Pai envia em seu nome e conduz à verdade plena. Jesus ensina aos seus discípulos o amor incondicional da verdade. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E como diz em 1 João 1:6, se dissermos que estamos em comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O tema da verdade é o que eu entendi, que está diretamente ligado ao que vimos Santa Zélia vivendo, né? Na sua relação com o irmão. Né? Ela via que o irmão estava se afastando da verdade divina, e indo aí sendo seduzido pelas verdades que o mundo estava mostrando para ele, né? Que na verdade são ilusões, são mentiras, né? Só em Deus pode se encontrar a verdade, né? Então, o tema da verdade salta aos olhos, né? Quando olhamos a oração que fizemos hoje, né? Que a Catilane fez no começo, e como olhamos quando olhamos a relação de Santa Zélia e do seu irmão, né? E Santa Zélia, incomodada com isso, incomodada, preocupada que o irmão
não estivesse mais andando na verdade, né, ela se dispõe a mostrá-la, né, a expressar essa verdade de Cristo, para que ele pudesse escolher ou não por ela, né? No Catecismo 2471 diz o seguinte: nas situações que requerem a declaração da fé, o cristão deve professá-la sem equívoco. Ele deve manter uma consciência irrepreensível constantemente diante de Deus e diante dos homens. O dever dos cristãos de tomar parte na vida da igreja leva-os a agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é a transmissão da fé em palavras e atos. E é isso que Santa Zélia estava fazendo. Ela viu seu irmão se afastando da verdade e transmitiu para ele esta verdade, né? Ela viu que, como cristã, ela experimentava a verdade de Cristo e ela precisava expressar, mostrar isso a quem quer que fosse, inclusive ao seu irmão, que ela tanto amava e via se afastando da verdade de Cristo. E como vimos, ela não feria a liberdade do seu irmão. Ela apenas colocava para ele o seu entendimento de como seu irmão vivia e dava a ele, né, deixava claro a ele a verdade de Cristo, né, que era a verdade que o libertaria, né, dessas mentiras que o mundo ensina. E Santa Zélia fazia isso porque ela se via comprometida com essa verdade, né? Todos nós, quando nos tornamos cristãos, passa a habitar em nós o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Então, nós também nos tornamos pessoas que passam a ter esse compromisso, né, de levar a verdade ao outro, né? Quando não fazemos isso, nós estamos errando e podemos até estar pecando. Como diz aqui no Catecismo 2480, deve-se proscrever qualquer palavra ou atitude que, por bajulação, adulação ou complacência, encoraje e confirme o outro na malícia de seus atos e na perversidade de sua vida. Ou seja, quando a gente vê alguém praticando algo que entendemos que é errado, ou que fica claro que é errado, não devemos nos calar, né? Não devemos ficar parados. Devemos sim, como cristãos, fazer algo para que essa pessoa saia desse erro, né? E a igreja, como disse, ela vai falar que quando não fazemos isso, podemos pecar bajulação, adulação ou complacência. E aqui vai explicar o que é isso, né? Vai dizer o seguinte: a adulação é uma falta grave quando cúmplice de vícios ou de pecados graves. Ou seja, quando não fazemos algo para tirar uma pessoa do erro, nós podemos estar ali como cúmplices desse erro, né? O desejo de prestar serviço ou amizade não justificam uma duplicidade da linguagem. Às vezes a gente fica sem jeito para falar com a pessoa do seu erro, né? Até por medo, né, de perder a amizade com essa pessoa, por medo que essa pessoa se irrite com a gente, né? Às vezes até a gente vê o erro no lugar onde a gente trabalha, no lugar onde a gente estuda, na nossa família, né? E não fazemos nada, né? Para que aquelas pessoas não comecem a nos criticar, não comecem a nos olhar de forma diferente, né? Mas como diz a igreja, a nossa obrigação como cristãos é trazer a verdade àquela situação. É claro que não precisamos brigar por causa disso, né? Mas precisamos, de alguma maneira, né, da nossa maneira,
né, sobre ali a inspiração de Deus, sobre a inspiração divina, com discernimento, com caridade, né, trazer à luz aquela situação. Né. Ainda vai dizer mais nesse número do catecismo: a adulação é um pecado venial, quando deseja somente ser agradável, evitar o mal, remediar uma necessidade e obter vantagens legítimas. Ou seja, a adulação, dependendo da situação, ela é um pecado, né? E mesmo que não possa chegar a ser um pecado grave, ela é um pecado venial, né? A Santa Zélia, como a gente viu, ela não agiu com bajulação, né? Ela expôs a verdade ali ao seu irmão porque o amava, estava preocupada com ele, né? Ela não ficou ali simplesmente lidando com seu irmão como se nada tivesse acontecido. Afinal, quando amamos alguém, devemos dar para essa pessoa a verdade, né? Aquilo que temos de melhor. A nossa verdade é a verdade que conhecemos, que a gente sabe que é a maior verdade que existe, que é o próprio Cristo, né? É essa verdade que vai levar as pessoas para um caminho de felicidade, para um caminho de realização em suas vidas. Então, não podemos privar essas pessoas da verdade cristã, né? Cristo fez assim conosco. Ele veio, nos revelou a verdade de Deus, nos revelou a verdade sobre tudo o que somos e sobre toda a criação. Então, que também nós possamos acolher, viver e testemunhar a verdade